Você notou varizes no seu filho, em algum adolescente ou criança da sua família e isso te deixou preocupada? Então assista esse vídeo que nele eu vou te explicar o que pode estar acontecendo. Meu nome é Ana Carolina e eu sou cirurgiã vascular. Bem, a gente sabe que existem vários fatores que estão relacionados ao surgimento de varizes e entre eles o mais importante é a tendência genética. Porém, a idade, a obesidade, alterações hormonais também têm um papel importante. Então, por isso, é bem mais frequente que a gente encontre varizes em pacientes, em pessoas mais velhas. Porém, tem sido visto com frequência o surgimento de varizes em adolescentes em especial. E isso não estaria dentro do que a maioria das pessoas considera esperado. Geralmente associam varizes com uma doença de pessoas mais velhas. Mas qual é o grau de preocupação que a gente tem que ter? Bem, os adolescentes, as crianças, elas podem ter quadro de varizes, especialmente se houver uma tendência genética importante, se tem outras pessoas na família. Também a gente tem visto uma epidemia de adolescentes obesos e sedentários, que são dois fatores de risco para o surgimento de varizes. Em alguns casos, se você junta isso com a tendência genética, você pode ter o surgimento de varizes. Aqui no consultório eu já atendi pacientes com 13 anos, 14 anos, 16 anos, com varizes grossas na perna e insuficiência de safena em algum desses casos. Então não é uma coisa assim que seja absolutamente rara, especialmente quando existe uma tendência genética familiar. Por outro lado, o sedentarismo e a obesidade podem não ser os únicos fatores. Se o adolescente tem uma rotina de exercícios ou de atividades durante o dia dele, que exige que ele fique muito tempo em pé, isso também pode ajudar a favorecer o surgimento de varizes, novamente, geralmente associado com tendência genética. Então, nos Estados Unidos, eles têm falado muito, com uma certa frequência nos últimos tempos, sobre as cheerleaders, né, que são aquelas líderes de torcida organizada que dançam e fazem horas e horas de treinamento em pé. Tem sido visto um aumento do caso de varizes nesse grupo especificamente. Então, ainda, independente da faixa etária, o que vale é o bom senso, uma avaliação global que inclua a avaliação da tendência genética do paciente, a que tipo de atividade que ele está sendo exposto e, claro, o grau de acometimento e sintoma que o paciente tem. Não existe uma idade mínima para a gente tratar varizes, mas claro que a gente tende a ser mais conservador nos pacientes mais jovens, mas não tem um limite de idade em que a gente decida, só podemos tratar a partir de 14 anos, 16 anos, 18 anos. Evidentemente, quanto mais próximo da idade adulta a gente optar por fazer um procedimento, melhor. A gente tende a ser mais conservador. Nos adolescentes, nas crianças, então nem se fala. Mas é importante seguir um acompanhamento médico se você notou o surgimento de varizes nas pernas de uma criança ou de um adolescente da sua família. Procure um cirurgião vascular para que uma avaliação possa ser feita, um ecodoppler, identificar o motivo do surgimento dessas varizes, se são varizes mesmo. Já teve alguns casos aqui no consultório que os pais trouxeram para eu avaliar varizes e não eram outros problemas, podem ser malformações vasculares, em alguns casos não tinha nada a ver com varizes. Então é sempre importante deixar que um médico avalie o seu filho ou o seu familiar para que possa decidir qual a melhor condução para o caso em específico dele.